tomar os assentos. Queridos, mais uma vez quero dar graças a Deus por estar com os irmãos nesta noite na casa de nosso Senhor Jesus Cristo, para por mais um momento adorarmos a Deus. Temos aqui cantado hinos de louvores ao Senhor e também neste lugar oramos a Deus. E agora vamos, por um instante, meditarmos mais um pouco na palavra do Senhor nosso Deus. Ontem à noite, como os irmãos sabem, nós estivemos em Samora Correia com o pastor Aguinaldo. Lá estávamos a liderança para a oração, orando pelas congregações, por todo o campo. E o pastor Aguinaldo, o pastor Adailto e o evangelista Miro enviaram uma paz do Senhor para os irmãos. O pastor Miro também, né? Tivemos um momento maravilhoso de oração. Deus esteve presente, sentimos sua presença naquele lugar e eles enviaram a paz do Senhor à igreja. Estão servindo a Deus e precisando também de nossas orações. Meus queridos irmãos, nós vamos voltar então para o que estamos estudando com os irmãos. Eu queria convidá-los a voltar um pouco atrás para o capítulo 5 do Evangelho, do mesmo Evangelho aí, de Mateus, Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 27, até o versículo de número 30. Amém? Eu estarei lendo, os irmãos me acompanhem em suas Bíblias, por favor, dando-me sua atenção. Diz a Bíblia: Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério? Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Te é melhor que se perca um dos teus membros, do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca, do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Meus irmãos, nós estamos falando neste momento sobre a segunda sessão da advertência de nosso Senhor Jesus Cristo em relação ao que está escrito na lei, como nós estamos estudando aí, os irmãos estão estudando nesses dias de uma forma pormenorizada, na lei, referindo, portanto, ao que Deus revelara a Moisés. Portanto, irmãos, estamos trabalhando com os irmãos em cima da questão, pela Bíblia, é claro, que nós precisamos cuidar das intenções. Se cuidarmos das intenções, logo, portanto, não haverá as ações. Nós estamos falando isso com os irmãos. A necessidade de estarmos atentos, vigilantes quanto à nossa vida espiritual, observando sempre a nossa vida, a nossa postura, partindo, irmãos, do princípio que o nosso coração, ele poderá levar-nos a honrar a Deus, mas poderá também levar-nos a desonrarmos a Deus. É lamentável o fato de muitos cristãos viverem tão distantes, alienados do que é pregado, do que é falado na igreja, do que é ensinado pela palavra do Senhor nosso Deus. E eis o porquê, a razão de muitos não desfrutarem de uma vida espiritual como Deus deseja que tais pessoas desfrutem. Nós estamos aqui nesta noite louvando a Deus, mas também para estudarmos a sua palavra. E na condição de estarmos aqui para estudar a sua palavra, nós precisamos levar isso muito a sério. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela vem de acordo com as nossas necessidades. Embora é claro, irmãos, que nós estamos falando de forma sequencial, os irmãos sabem disso.
não é questão aleatória, nós estamos seguindo versículo por versículo. Os irmãos têm conhecimento disto. Todavia, Deus é conhecedor de nossas necessidades. Ele vai falando exatamente de acordo com a nossa precisão. Feliz seremos se conseguirmos entender isto. E não somente entendermos isto, mas valorizarmos isto. Guardarmos isto de fato em nosso coração. Logo, irmãos, dentro do que temos falado com os irmãos na semana passada, deixei aos irmãos aqui sobre a questão da importância da nossa consciência nesse aspecto. E disse aos irmãos uma consciência trabalhada pelo Espírito de Deus. Nós estamos, portanto, falando, claro que, de pessoas que foram nascidas de novo, que sofreram, portanto, o chamado novo nascimento. Nós entendemos aí pela palavra de Deus que tais pessoas, por terem nascidos de novo, não estamos falando do nascimento físico humano, nós estamos falando do nascimento espiritual. Significa dizer, então, meus amados e queridos irmãos, que é nascermos para uma nova vida, estarmos agora em um novo ambiente e aprendermos também uma nova maneira de viver, começarmos a pensar como a palavra de Deus nos ensina a pensar e começarmos, portanto, a andar como a palavra de Deus nos ensina a andar. Sempre observando, parei exatamente nessa questão na semana passada, sempre observando, Deus aprova, se Ele aprova, sigo em frente. Deus não desaprova, então eu não devo seguir em frente. Pois a grande verdade, meus irmãos, é que, sendo pecado contra Deus, já estaremos pecando contra Deus, e haverá uma consequência muito grande para a nossa vida. Observe os irmãos, que na vida de algumas pessoas existem danos que são danos irreparáveis. E na semana passada, inclusive, citamos aqui o acontecimento com o filho de Davi, que os irmãos devem recordar do que falamos com os irmãos, Amon ou Aminon, todo o problema que teve a partir daquele momento que ele comete aquele pecado com sua própria irmã. Então, meus amados e queridos irmãos, tenhamos atenção e vamos guardar a palavra de Deus em nosso coração. Eu quero só voltar a lembrar os irmãos que Jesus, ele não está falando da mutilação do corpo. Jesus não está falando, meus queridos, de nós arrancarmos parte do nosso corpo. Eu vou repetir o que disse. Se faltar o olho direito, teremos o esquerdo. E se faltar o esquerdo, haverá lembranças que não são apagadas. Mas Jesus está falando, portanto, é claro que à medida que nós olhamos, Paulo até fala sobre isso em Corinto, que à medida que nós olhamos aquilo que o nosso olho vê, automaticamente o coração vai desejar. Mas automaticamente um coração exercitado pela palavra de Deus, trabalhado pela palavra de Deus, uma nova vida, então, não dará vazão a tais pensamentos e a tais sentimentos no seu próprio coração. Nós sabemos que não estamos livres de que intenções queiram aparecer em nossa vida, mas nós temos o Espírito de Deus em nós. A Bíblia diz para nós com muita clareza que não é para nós andarmos na carne para cumprir as concupiscências da carne. Se nós andarmos no Espírito, não cumpriremos as concupiscências da carne. Ou seja, a carne não terá domínio na nossa vida, pois tinha até termos encontrado com Jesus Cristo. Tanto é, irmãos, que a Bíblia chega a dizer, não reine o pecado no vosso corpo mortal. Ele reinava, mas a partir desse momento, depois a gente vai lá para, é só os irmãos analisarem o capítulo 6 de Romanos, quando Paulo, ele trata ali da questão da nossa identificação com Cristo, a semelhança de sua morte e sua ressurreição, falando do nosso batismo, inclusive, Paulo trata dessa questão. No versículo 11 ele disse, portanto, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Deus seja para sempre louvado. Logo, meus irmãos, nós vamos voltar então a nossa atenção para cá. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, rapidamente, por favor,
no capítulo de número 7. Marcos 7, amém? Os irmãos encontraram? Toda a igreja? Olha, só 2 que encontrou. Toda a igreja já encontrou? Amém. Então os irmãos vão ler para mim o versículo, do versículo 20 ao 23, por favor. Irmãos, esse é um texto muito conhecido para nós, de quando em vez alguém nos fala sobre esse texto, e você é leitor da palavra de Deus, também sempre o considera, eu sei disso. Mas, tendo dito aos irmãos que Jesus Cristo está nos mostrando como sobressairmos a certas dificuldades, como vencer a certas dificuldades, que é tratar, irmãos, é impedir as intenções, é não deixar que pensamentos cresçam, tenham livre acesso na nossa mente, não deixar que sentimentos alastre em nosso coração. Portanto, fazendo assim, nós, tendo graça de Deus, para interceptarmos esses pensamentos, esses sentimentos, logo, portanto, tais coisas não concretizarão. Jesus vai ensinando isso para nós, Jesus vai nos mostrando a possibilidade de nós vivermos o que Deus quer que nós vivamos. Sem a ajuda do Espírito Santo, isso seria difícil para nós. Mas pelo Espírito de Deus, é possível para todos nós vivermos o que Deus quer que nós vivamos, para a glória do seu nome. Então voltemos a atenção, eu disse aos irmãos que a necessidade que temos de analisar, de pensar sobre a condição do nosso coração, como que ele vai, como que ele está, do nosso homem interno, encoberto, que não é visível pelos olhos naturais. Só você terá esse conhecimento e só você e Deus terá esse conhecimento. Deus te conhece, na verdade, melhor do que você mesmo. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Eis o porquê que Deus fala conosco de acordo com nossas necessidades e não com as nossas expectativas. Mas Deus sempre falará de acordo com necessidades e não expectativas. Portanto, irmãos, atenção a isto. Jesus vem mostrar para nós, a partir do versículo de número 20, que o que sai do homem, isto contamina o homem. Observa, irmãos, que Jesus está falando de algo que tomou forma, que saiu de onde estava. Lá dentro do ser humano é impossível eu olhar para ele e dizer lá dentro tem roubo. É impossível olhar para ele e dizer lá tem avareza. É impossível eu olhar para ele e dizer, olha, lá dentro tem assassinato. É impossível olharmos para dentro de alguém e falar lá tem adultério. É impossível a gente olhar e falar, olha lá tem mexerico. Como dizia meu velho pai que já está com o Senhor. É impossível olharmos para alguém que está à nossa frente e falarmos, lá dentro existe injustiça, porque ele vai dizer, a partir de que você fala isso? Você não me conhece por dentro. Mas Jesus aqui está falando de algo que tomou forma. Olhe para cá, atente a isso. Algo que saiu para fora, evidenciou, transpareceu. Já não há mais como dizer que não. Aquilo que era interno, agora é externo. Está para o lado de fora. Irmãos, é por isto que Jesus está dizendo que o que contamina o homem é o que sai. Olhe para cá, se você não cuidar, se o ser humano não cuidar de tais pensamentos, de tais sentimentos, que ele é sabedor, que não tem a aprovação de Deus, que Deus não agrada, que isto não é justo, não é moral, não é decente, não corresponde com a vontade de Deus, isto vai acabar tomando forma, isto vai acabar saindo de lá. Olha, irmãos,
Outro dia disse aos irmãos aqui, a distância é muito pouca entre intenção e ação. Quando não trabalha essa questão da intenção, quando não fecha a porta. Essas coisas, irmãos, olhe para cá, não é coisas para brincar. Se há uma pessoa que dá um exemplo grande para nós, estamos falando do ponto de vista daquilo que Cristo descreve no capítulo 5, a partir do versículo 27, é José. Nós sabemos muito bem qual foi a posição dele. Ele estava só, diz a Bíblia que ele estava só. Mas quando houve a tentativa em relação a José, ele foi-se embora. Ele correu. Ele colocou em risco a sua própria vida. Porque ele era sabedor que o chefe, o seu patrão, tinha poder para matá-lo, se quisesse, e Deus permitir. Mas ele não se entregou. Não se corrompeu. A distância, irmãos, entre intenção. Agora, por que José não caiu lá? Porque o diabo criou oportunidade. Por que José não caiu lá? Porque ele não tinha tal intenção. Porque ele cuidava. Irmão, olhe para cá, por favor, em nome de Jesus. Nossa vida espiritual, a gente precisa cuidar dela. Da mesma forma que você cuida, e melhor, vou dizer ainda mais, do que você cuida de vida física, cuide da sua vida espiritual. Cuide do seu relacionamento com Deus. Invista no seu relacionamento com Deus. Há maneiras para nós investirmos no nosso relacionamento com Deus. Aproximemos dele, que a gente afasta do pecado. Tenhamos o desejo de estar com Cristo, que ele terá prazer em nos ter na sua presença. É simplesmente inconcebível a ideia de um ser humano querer ir a Deus e Deus virar as costas para ele desprezando, dizendo não, show, vai. Se nós tivermos a intenção de aproximarmos de Deus, Deus terá prazer em aproximar de nós. Eis o porquê que constantemente Deus fala conosco. Deus chama a nossa atenção, irmãos. Quero aplicar isso para o meu coração. Quero plantar isso na minha alma. Cuidemos do nosso relacionamento com Jesus. Irmãos, está tão lamentável essa questão, eu queria pincelar aqui à frente, mais para frente um pouco. Está tão lamentável, ao invés, irmãos, ao invés da palavra de Deus mudar as pessoas estão querendo mudar a palavra de Deus. Isso não vai dar certo, irmãos. Muitas pessoas vão decepcionar quando do soar da última trombeta. Muitas pessoas, olhe para cá por favor, que estão carregando Bíblia, que estão cantando para nós, que estão pregando para nós, que estão nos ensinando, que estão escrevendo para nós, vão ter decepção. Jesus nos adverte, o que sai do homem é que contamina o homem, o termo é genérico, ser humano. O que sai de dentro do ser humano é o que contamina, é o que toma forma, é o que já não é mais intenção, mas é algo concreto. Tornou-se evidente pelo amor de Jesus. Não é por acaso, eu insisto nisso, não é por acaso que há dias que nós estamos falando sobre a questão da intenção. Se você bloquear as intenções, não haverá as ações. Então cuide disso, corte isso, peça a Deus graça. Irmãos, não descuide sua vida espiritual, levante pela manhã. Você não sabe o que virá durante o dia, mas peça ao Senhor, guarde a minha vida em todos os aspectos. Não peça só proteção física, mas peça ao Senhor para que guarde a sua fé, para que fortaleça a sua fé, para que te dê força para resistir o dia mau. Irmãos, está aí, o dia mau está chegando, chegou aí, ó. Tanta inércia, tanto descuido. A gente percebe pessoas que parece que levantam o ombro, você fala, agora vai, depois frouxa. Tem cultos de oração que a gente não vê as pessoas, irmãos, isso é mal. Isso não está certo, e Deus não está satisfeito. Olhe para cá, irmãos. As coisas daqui para frente não vai melhorar para a gente congregar. Quando eu digo melhorar para congregar, o mundo não vai facilitar, o diabo não vai cruzar os braços e dizer, olha, vai tudo para o céu. Ele não vai fazer isso. Ele vai continuar opondo a sua vida.
tenha uma posição. Firma um compromisso com Jesus. Não seja crente, olhe para cá por favor, não seja crente só aqui dentro da igreja, seja crente na sua casa. Seja crente no seu trabalho, seja crente dentro do seu carro, na caminhoneta, no comboio, na escola. Seja crente onde você estiver. Olhe para cá, irmão. Jesus quer nos salvar. Jesus quer nos salvar. Olha, irmão, não é possível que você está mentalizando que vida espiritual é só isso que a gente está vivendo. Jesus tem muito mais para nós. Nós estamos sem atmosfera para o agir, para operar, para o manifestar de Deus. Sem ambiente. E isso nós somos responsáveis por criá-lo. Organizemos as coisas para vermos. Criemos esse espaço para ver. Então vamos caminhar mais um pouquinho. Daí Jesus vai dizendo, do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Veja Jesus dizendo, saiu para fora. Se eu não cuido, eu vou falar o que não devo. Pensei. Não cuidei em relação a ir lá e abafar aquele pensamento que vem, que por vezes, irmãos, é sugestão maligna. Lembra do que eu falei aqui, ó. Quantos cristãos que conversam com o diabo e não conversam com Jesus? Olha para cá, irmão. E não estou falando da entrevista com Satanás, não. Fala aí. Quem é que está aí? Eu estou falando da sugestão maligna, diabólica, infernal, que vem na mente. Vem no coração. É sugestão maligna. Você é cristão, eu sou cristão. Nós somos crentes, irmãos. Participamos de escola dominical, participamos de culto terça-feira. Nós lemos a Bíblia. Participamos de culto de quinta, participamos de sábado, domingo à noite. Feche a porta para o sugestionamento maligno. Não deixe ele ficar trazendo sugestões para a sua mente. Ou se ele trouxer, não deixe essas sugestões tomar forma dentro de você. Feche a porta. Feche a porta. Diga não para as propostas do adversário em nome de Jesus. Jesus diz aí que é lá do interior do coração do ser humano que saem os maus pensamentos. Já saiu, agora veio para fora. Eu não posso, como já disse, olhar para você e falar, você está pensando mal de mim. Você vai dizer, a partir de quê? Você conhece a minha mente por acaso? Você está me julgando, está cometendo logo um pecado aí. Agora, o que a gente pensa, se a gente não cuida, isso vai evidenciar, irmão. Na primeira oportunidade que tiver, a gente vai falar. Agora, saiu para fora, Jesus está falando do que sai. Cuide do seu coração. Cuide da sua alma. Não deixe o seu coração, irmão, deixe o Senhor falar, não deixe se tornar um depósito de lixo. Será que você não percebe que você vai morrendo? Forças espirituais vão sendo sugadas. Seja sincero, cadê unção? Cadê graça? Cadê vida espiritual? Está vendo que aos poucos vai saindo? Pastor, está tudo perdido? É claro que não. Irmão, está tudo perdido? É claro que não. Por que Deus fala com a gente? Deus fala com a gente porque Ele abre-nos uma porta. Aleluia. Agora, pelo amor de Jesus Cristo, não tem aquele negócio de ficar olhando para a igreja e querendo colocar capuz em alguém. Plante essa palavra em você. Plante ela no seu coração. Diga para você, eu fiz parte do culto, Jesus falou comigo nessa noite. Mas que coisa que nós temos hoje das pessoas ir para casa dizendo, mas Deus pegou fulano e rebentou ele pelo meio. Deus está pegando tu, eu, nós. Deus está falando conosco aqui neste lugar, de mamano a caducano, do púlpito ao obreiro, da porta, ela é para todos nós que estamos aqui. Ao contrário, irmão, deixa eu ser bem sincero aos irmãos, pelo amor de Jesus, eu estou na tribuna, deixa eu ser bem sincero. Se não for Jesus falando com você, o que você está fazendo me ouvindo? Desculpe a expressão. Fazendo o quê? É melhor você ir embora, descansar, porque com certeza você está cansado. Agora, o porquê que nós estamos aqui? Porque nós cremos que Jesus está falando conosco. E há momentos, irmãos, que não é muito gostoso, não. Não dá sabor bom, não. É só depois que promove o efeito na nossa vida, vendo o resultado é que nós percebemos o sabor disso. Mas, a princípio, às vezes, isso amarga.
A princípio, às vezes, isso não tem aquele sabor que era desejado por nós. Mas tenha paciência, absorva a palavra, plante ela, medique-se. Faça isso. Plante essa palavra no seu coração e você verá que ela trará resultado para a sua vida. Olha para cá, por favor. Eu quero fazer uma pergunta aqui para respondermos para nós mesmos. Você é o mesmo cristão? Você é o mesmo cristão? Até hoje, quando você ora, você sente do mesmo jeito que você sentia? Você tem a mesma força? Não estou falando de força física, eu estou falando de força espiritual. Irmãos, nós estamos vivendo uma época que os cristãos correm de oração, irmão. Irmão, não me diga, pelo amor de Jesus, não vem com ele, não dá para... Deus guarde os meus pés, não é julgamento. Eu estou sobre a terra, irmãos. Nunca subi nesta tribuna achando que estou livre de tais coisas. Prego pedindo a Deus que me guarde, mas preste atenção. Nós estamos vivendo uma época das pessoas que correm dos meios que poderão aproximá-los de Jesus. E eles querem dizer que estão bem espiritualmente. Não está em lugar nenhum. Não está em lugar nenhum. Eu percebo, por vezes já falei isso, eu volto a falar. Agora o problema é de cada um de nós. Deus tem nos chamado para um relacionamento mais profundo com Ele. Os irmãos já pensou se nós não tomarmos uma posição, deixa eu ser sincero, nós vamos ser esses crentes só de congregar. Nossos cultos perdem fervor, perdem poder, perdem graça, e a gente não importa, não. A gente não importa, não. Porque estamos observando uma geração de pessoas que parece que já não discerne mais o que é a presença de Deus, o que é o poder de Deus. Daí vai preocupando, sim, senhores. Vai preocupando, sim, senhores, porque a tendência daqui para frente é as coisas piorarem, se nós não cuidarmos de nossa vida espiritual. Não espere que Jesus desça na terra para viver a sua vida espiritual, porque Ele veio para fazer o que você, o que eu, o que nós não podíamos fazer. Agora é eu, é você, somos nós que precisamos fazer. Pela ajuda do seu Espírito e pela sua palavra em nossas vidas, glórias ao nome do Senhor. Então a Bíblia vai dizendo os adultérios, as prostituições, os homicídios. Quanto tempo que isso esteve guardado lá, escondido, até que chegou o momento, não cuidou, saiu para fora. Então cuidemos, os furtos, a avareza, olha a Bíblia dizendo, as maldades. Observaram que Jesus não denuncia aqui só duas coisas? Jesus faz uma série de denúncia de coisas que saem, os furtos. Isso aqui é o que saiu para fora, é o que se tornou concreto. A avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e, por final, Jesus Cristo diz a loucura. Todos estes males, está dizendo Jesus, procedem de dentro e contaminam o homem. Então guarde o seu coração. Guarde o seu homem interno. Fiscalize ele. Olhe para dentro de você com a luz da palavra. Considere a sua vida. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deixe de olhar para as pessoas. Olhe para você. Cuide de sua vida. Irmãos, se nós alcançarmos a graça de termos uma igreja que todos interessam pelos outros, mas cada um cuida de si mesmo, sabia que nós teremos uma igreja vitoriosa? Todos interessam uns pelos outros, mas cada um cuida de si. Cada um analisa a sua vida, pensa sobre si. Nós teremos uma igreja vitoriosa, uma igreja promissora. Então pensemos sobre isso, cuidemos em relação a isso. Vamos caminhar mais um pouquinho. Abra sua Bíblia agora no livro ou na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, por favor. Deus é louvado. Você não está aí pensando, eu não vou te julgar não, mas você não está aí pensando, não, se o Berdice eu não vim aqui hoje. Mas você veio, graças a Deus.
Eu estou alegre que você está aqui, tá bom? Deus seja louvado. Abriram aí Romanos 8? Então vamos ver, irmãos, o que a Bíblia diz no versículo de número 13. Os irmãos podem ler? 13. Então, irmãos, vai ficar claro para nós o que Paulo está dizendo no versículo 13 do capítulo 8 de Romanos, em conexão com do que Jesus fala no capítulo 8 ou capítulo 7, melhor dito, de Marcos, a partir do versículo de número 20, que é o coração que poderá fazer dos membros do nosso corpo instrumentos para o pecado. Mas o nosso coração, segundo Deus, trabalhado por Deus, trabalhado pela palavra do Senhor nosso Deus, ele poderá levar nossos membros também a ser instrumentos de justiça de Deus. Paulo está mostrando para nós, e com muita clareza no versículo de número 13, que há como, irmãos, que há como nós alcançarmos vitória em relação a estas coisas que às vezes prende nossa vida espiritual e impede que tenhamos uma vida espiritual com qualidade. E é algo que eu digo aos irmãos, nós precisamos buscar vida cristã com qualidade. Vida que agrade a Deus, ao coração do Senhor nosso Deus. Como saberei que está agradando? Correspondendo com a palavra de Deus. Como saberei que está agradando? Exatamente por perceber como é que está o meu relacionamento com Deus. Eu estava dizendo a alguém, e até está aqui nessa noite, que estamos passando um momento muito difícil. Lutas, adversidades. Se a gente não cuida, nós vamos pensar que ficou tudo reservado para essa hora e desceu tudo em cima da gente. Mas eu disse a essa pessoa que eu estava comentando sobre isso, eu disse a essa pessoa, mas está sendo um dos momentos que eu mais sinto a presença de Deus. Que eu mais sinto a glória de Deus, a graça de Deus. Ao ir para a presença dele, eu percebo que ele está ali. Ao dobrar os joelhos, eu percebo ele ali. Se ele não tivesse ali, eu fico pensando, como é que eu ia fazer? Então, atenção, a presença de Deus, ela vai confirmar como está sendo nossa vida espiritual. Agindo de acordo com a palavra de Deus, nós perceberemos se nós estamos, portanto, tendo uma vida cristã com qualidade. Uma vida que esteja de acordo, portanto, com a palavra do Senhor nosso Deus. Veja que Paulo mostra para nós a possibilidade. Ele diz, porque se viverdes segundo a carne, vocês vão morrer, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Paulo está dizendo que você pode, agora, irmãos, em Cristo, você pode viver uma vida de vitória em cima destas coisas que não agradam a Deus e que atrapalham a sua vida espiritual. Qual é o problema? Pessoas que não dão importância para isso. Qual é o problema? Pessoas que não se sentem incomodados, inquietos com essas coisas. De acordo com aquilo que nós aprendemos em nossa família mesmo, biológica, nós temos princípios. E ao percebermos que algumas coisas estão saindo da nossa vida, nós queremos logo voltar para o eixo, porque nós sabemos que estamos perdendo princípios. E a vida espiritual? Nossos princípios bíblicos. Os princípios inerentes da palavra do Senhor nosso Deus, extraídos daqui. Só que há pessoas que eles não incomodam. A exemplo, crescem num ambiente familiar, onde o pai biológico ensinou para ele, olha, eu vou te dizer uma coisa, meu filho, minha filha, entrar na vida dos outros é errado, viu? Nunca faça isso. Eu me lembro que meu pai sempre falava para a gente, não incomode as pessoas, não incomode a família das pessoas, procure ajudar, mas nunca causar um problema para a família das pessoas. Olhe para cá, por favor.
Sempre. Papai desde pequeno ensinava pra gente. Não seja, ele usava muita expressão, não seja mexeriqueiro. Isso é muito feio. Não fique levando conversa para lá e para cá. Não faça uma coisa dessa. São princípios. Agora olhe para cá, por favor. Há aquelas pessoas que vão cuidar disso. Quando ele percebe que ele está correndo um risco, ele lembra, mas peraí, eu estou perdendo princípios. Ele vai voltar para o lugar. Agora há outros que não incomoda. Papai falava, não seja mexeriqueiro, mas ele gosta do mexerico. Ele gosta, não é mexerica não, é mexerico mesmo. É o leva e traz, é falar da vida das pessoas, é entrar onde não deve, é causar desgraça entre pessoas. Olha para cá. Há aquelas pessoas que não se cuidam, que não se preocupam. Então Paulo está dizendo que agora nós temos como viver acima dessas coisas. Paulo está dizendo no versículo de número 13, porque se vocês viverem segundo a carne, certamente morrereis. Mas se vocês viverem pelo Espírito, ou se pelo Espírito mortificar, ele está dizendo, tem como vocês matar essas coisas. A linguagem aqui, irmão, entenda mal não, porque às vezes a gente usa uma linguagem que parece que desentoa. Mas ele está dizendo assim, tem como vocês matar essas obras que são ruins. Tem como vocês mortificar essas obras. Existe uma saída, vocês não estão obrigados a viver puxado para baixo, ainda que queira, desculpe, escravo dessa situação, não quero, mas escravo. E se não quer, mas você é escravo, você tem que fazer, você é escravo. E aí eu me lembro muito do que dizia o Narciso Lemos de Almeida. Escravo eu era, hoje não sou. Eu hoje, diz Narciso Lemos de Almeida, depois de convertido, quem conhece a história dele, um dos maiores cangaceiros que o Brasil já conheceu, dizia ele, olha, eu hoje posso beber, eu hoje posso fumar, mas Jesus me libertou, então eu opto fazer e não fazer. E como eu sei que isso é pecado, não agrada a Deus, destrói meu corpo, eu decido não fazer, mas não sou obrigado a não fazer. Eu não faço porque fui livre. Irmãos, a Bíblia diz com clareza em todos os aspectos. Jesus Cristo disse em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele reitera, confirma, chancela, como queiram, lá no versículo 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então atenção, Paulo está dizendo que há como, a possibilidade, se pelo Espírito mortificarmos as obras do corpo, Paulo está dizendo, vocês vão viver. A questão, irmãos, é a gente olhar para nós e falar, peraí, você está saindo da cruz? Vou te colocar lá, viu? Você vai voltar para a cruz com Cristo. Não deixar a sua velha natureza, o seu velho eu, dominar a sua vida. Irmãos, o lugar da nossa velha natureza é sempre na cruz com Jesus. Olha o que Paulo diz, irmãos, no capítulo 6 de Gálatas, versículo de número 14, se não estou equivocado, aquilo é extraordinário. Eu não tenho do que me gloriar, a não ser na cruz de Cristo, na qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo está dizendo que ele está na cruz com Cristo, para viver uma nova vida. Olhe para cá, por favor. Isso talvez seja até falta de informação. Eu tenho dito aos irmãos que Deus tem falado ao meu coração fortemente para nós termos a consciência que Ele nos salvou dos nossos pecados. Nós não estamos livres da presença dEle, do pecado, mas do poder do pecado tu foste liberto. Tu pode dizer sim ou não. Jesus foi lá e quebrou aquilo. Você não é mais escravo do pecado. Você é um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. Que extraordinário. É um dos versículos que sempre eu paro para ler. Paulo está dizendo, ele, Cristo, morreu por todos. Para que todos, eu, você, nós, os coríntios daquela época, a igreja de Cristo, para que todos que vivem não vivam mais para si, mas vivam para aquele que por eles morreu. Quando você plantar na sua cabecinha, olhe para cá. Quando você plantar aí dentro dizendo, eu não vivo mais para mim,
Eu vivo para Cristo. A minha vida é dele, é para a glória dele. Antes de minha vontade é a dele, antes de meu querer é o dele. Aí Paulo chega no versículo 17 dizendo: se alguém está em Cristo, ele não está questionando ninguém, mas ele está dizendo que há provas. Se alguém está em Cristo, olha o se aí. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Eu quero nesta noite dizer novamente: as coisas velhas passaram. Olha que esses maus costumes, maus hábitos que tem te matado espiritualmente, tem que ficar para trás. Paulo disse: passaram, eis que tudo se fez novo. Plante isto na cabeça. Pelo amor de Deus. Você chegou aqui arrastando, mas vai para casa andando pelo poder e pela autoridade do Espírito Santo e da Bíblia. E levante amanhã com uma nova vida para vencer. Essas coisas ficaram para trás. Jesus nos deu uma nova vida. Glórias ao santo e bendito nome de Jesus. Então você não tem que viver preso a essas coisas, dizendo: eu não dou conta, eu não dou conta, eu não dou conta. Mortifique, mortifique. Paulo está dizendo aí, ó, mortifique pelo Espírito. Não é por você não, pelo Espírito. Sabe, todas aquelas vezes que você é como que ouvisse uma voz interna, serena, meiga, algo lá dentro dizendo para você: passe por cima disso, vença isso, largue isto. Traz na sua mente, por vezes, até ensinamentos bíblicos, hinos, que naquela hora te fortalece, te ajuda. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo dizendo: você pode mortificar. Mortifique as obras do corpo. Mortifique para uma nova vida. Eu vejo aqui nesta noite pessoas que Deus quer usar de uma maneira tão grande. Estou falando baixo a inspiração profética de Jesus, ou do Senhor, do Espírito do Senhor. Eu vejo pessoas aqui nesta noite que Deus quer usar poderosamente, mas é preciso largar essas velhas coisas. É preciso sair dessa situação. E o diabo tem vencido muitas pessoas com esse negócio de que eu não dou conta, eu não dou conta, eu não dou conta. O que nós não dávamos conta, Cristo deu conta, pagou a conta. Jesus foi lá e fez o que tinha que fazer na cruz do Calvário. Irmão, você está numa nova posição, acima dessas coisas. Eu repito, livre do poder do pecado, embora a presença dele esteja aí. Agora não coloque o seu pé no laço. Não vai lá ver pecado, você já não quer mais nada com o pecado. Nós estamos entendendo, irmãos? Que Deus nesta noite plante esta palavra em corações aqui, para vivermos aquilo que Deus quer que nós vivamos para a glória do seu nome, que é sobre todo nome. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, então vivereis, tereis vida espiritual. Não sereis crentes mortos, mas sereis crentes vivos. Sereis de fato instrumentos afinados pelo Espírito de Deus para a glória do Senhor nosso Deus. Logo então percebe-se pela palavra de Deus que o coração do ser humano ele pode fazer com que os membros, se não cuidarmos dele lá, os membros sejam instrumentalizados para o pecado, mas pode fazer com que nossos membros também honrem, glorifiquem ao Senhor nosso Deus. Amém? Vamos ver, irmãos, em alguns minutos que ainda tenho, mais uma observação bíblica. Veja o que Pedro diz na sua segunda carta, capítulo de número 2. Rapidamente, por favor. 1 de Pedro, capítulo de número 2. Amém, irmãos? Versículo de número 14. Todos os irmãos lendo, por favor, me ajude aí. Perdão, irmãos, é 2 de Pedro.
Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 14. Podem ler? Então vamos todos. Irmãos, dentro desse versículo, atenção a isto. Você é leitor da Bíblia, você sabe que aqui está sendo caracterizado para nós falsos mestres, falsos doutores, que estavam presentes na comunidade de cristãos. E observe que Pedro chega ao final dizendo que, ao caracterizá-los, dizendo que eles são filhos de maldição. Mas sabe, irmãos, o que é curioso? É que eles estavam entre os cristãos, falsos mestres, pessoas que tinham oportunidade para falar, para ensinar. Pedro chega a dizer que eles banqueteavam, estavam presentes nas festas, mas se tornaram manchas nódoas, disse Pedro. Isso é muito sério, irmãos. Pedro vai mostrando para nós que pessoas são, e ele vai caracterizando, porque dentre muitas coisas, como nós estamos falando aqui sobre a questão da cobiça, e como chegamos à questão de falar sobre o coração, exercitá-lo, aqui Pedro vai mostrar para nós que esses tais, o coração deles, é exercitado na avareza, que em outra versão bíblica, vai estar dizendo para nós que é exercitado na cobiça, com desejos maldosos, desejos ruins, não aprovados por Deus. E olhe para cá, por favor, que com certeza, diante do pastor da igreja, diria, não, porque eles têm aparência. Não, você não ouve o pastor aí? Não pode, mas perto do pastor. Longe do pastor, falso mestre, falso ensinador. Levar as pessoas a distanciarem da verdade. Quantas pessoas, irmãos, olhe para cá, por terem o seu coração exercitado nessas coisas, eles são conscientes que tais coisas desagradam a Deus, e eles ainda levam outros a desagradar. Mas não coloque meu nome não, pelo amor de Deus. Pastor, não posso saber que eu fui instrumento para isso, não. A questão é que eu não acertarei conta com ninguém. A questão é que eu não tenho poder para interferir na salvação do senhor ninguém. A questão é que eu nunca colocarei alguém num banco e farei dele um réu para julgá-lo. Eu não tenho esse poder. A questão será quando nós estivermos frente a frente com aquele que sonda nossas mentes e corações. E que nós sequer pensamos que ele nos vê 24 horas. Olha, a gente vai para casa, irmãos, e você é sabedor disso. A gente está careca de falar, de saber melhor. Olhe para cá, nós vamos para casa, vamos deitar, e em nome de Jesus teremos uma boa noite de sono. Mas a Bíblia diz que enquanto nós dormimos, ele não dormita. Ele não dorme. Ele estará inclusive velando por nós. Ele saberá, inclusive, de sonhos que nós tivermos, se porventura tivermos. Então a gente tem que pensar quantas pessoas que por terem o seu coração exercitado em certas coisas, eles até dizem, não põe meu nome não, viu? Porque senão eu fico manchado nessa situação. Lembra daquilo que a gente falou, olhe para cá, limpo de mãos, mas sujo. Olhe para cá, isso é sério, irmãos. Jesus me deu a responsabilidade de trabalhar com uma igreja para encontrar com Ele. Para estar com Ele. Não há ninguém aqui nesta noite que eu não ame. E eu tenho sentido meu coração desassossegado em relação a pessoas. Incomodado, não está bem.
Não adianta dizer que está, não está. E Deus vai nos dando oportunidade, Deus vai falando conosco. E a palavra de Deus é essa: se ouvirdes a voz do Espírito, não endureça o coração. Exercite o seu coração nas coisas de Deus, na justiça de Deus, na palavra de Deus. E a Bíblia então vai mostrando para nós que esses falsos mestres, eles eram, portanto, porque o falso mestre ele faz discípulo, da mesma forma que o mestre genuíno também faz discípulo. Eles também, irmãos, levam outros, influenciam e levam outros a agirem, posicionarem como eles. Vão criando filhos no meio da comunidade, segundo esta visão, tendo o coração exercitado constantemente na avareza, como disse aos irmãos aí, exercitado na cobiça, exercitado no pecado, no desejo mau. Pedro, caracterizando, portanto, tais, ele chega a dizer que eles têm os olhos, ele não usa nem a expressão olho, é o plural, é os dois. Os olhos cheios de adultério. Ou seja, em tudo busca oportunidade para a carne, para satisfazer a concupiscência da carne, porque a concupiscência da carne é um vulcão lá dentro que está em erupção. Olhe para cá. Isto pode ser controlado se nós exercitarmos o nosso coração, como a Bíblia nos ensina, na justiça da palavra. Isso pode mudar, irmãos, se nós mortificarmos as obras do corpo. Isso pode, quando o pensamento vem lá, diga: não, Jesus, cobre a minha mente com teu sangue, Jesus. Isso pode, a gente tem autoridade e graça de Deus para dizer: Senhor, guarda a minha mente, Senhor, pensei o que é mal, então me purifica, me limpa, me guarda. Pedro diz que estão cheios, olhos cheios de adultério. Ele diz que eles não cessam, segundo lugar, aqui dentro desse versículo, porque outras características são listadas atrás, dentro do contexto, mas dentro do versículo ele dá algumas. Não cessam de pecar. Sabe o que ele está dizendo? Estão embaraçados, acostumados com o pecado, a ponto, irmãos, de que já não há mais papel da consciência, porque ela tornou-se inativa lá dentro. É algo cauterizado, que não acusa, que não fala, está errado. Acusa não, perdão. Que conscientiza, que diz: está errado. Não é correto. Ele passa para o terceiro, dizendo que esses tais engodam as almas que são inconstantes. Olhe para cá, eles têm uma capacidade psicológica, porque não é espiritual, porque o Espírito não revela. Para tais não. Tem uma capacidade psicológica para perceber, para ver dentro, no meio da comunidade, quem é inconstante. Ele diga: ali eu posso encostar meu burro. Vai para cá, desculpa a expressão. Percebe aqueles que são inconstantes, que vão dar espaço. Veja o que Pedro vai trabalhando, vai mostrando em relação a isso. Depois ele diz, nós sabemos muito bem aí, irmãos, que engodar é atrair, seduzir. É levar o indivíduo a se render. Embora a princípio até houve resistência, mas continua. Água mole a pedra dura, água mole a pedra dura, insistência, bate. E a palavra de Deus falando, e a palavra de Deus falando, e o Espírito de Deus falando, e o Senhor falando conosco. Aí ele passa para o quarto lugar dizendo que eles agem assim, irmãos, ou são assim, porque olha o que eles escolheram. Escolheram exercitar o coração na avareza. Então não tem como não ser, se tornar um produto, resultado da situação do coração. O coração dos tais são exercitados na avareza, na cobiça, nesse desejo inconfesso, imoderado, incontrolado. Torna-se, portanto, esse resultado, esse produto dessa situação. E aí Pedro caracteriza no final dizendo que se tornaram filhos
de maldição já no presente, por estar totalmente sem presença de Deus, sem bênção de Deus, e o problema será na era por vir. Porque vejam bem, irmãos, que o coração chegar a viver exercitado nestas coisas, irmãos, só a graça de Deus mesmo, como sempre fora, mas é uma expressão de minha parte, para que tais pessoas sejam removidos desta situação. Porque por vezes o ser humano convence a si mesmo, estando errado, ele convence a si mesmo que ele está certo, que ele é o dono da razão, que não tem problema. Ele chega ao ponto de ter a capacidade de olhar para certas pessoas e dizer que tais pessoas não agem corretamente, mas a atitude dele, ela é correta. Ele convence a si mesmo. E o escritor aos Hebreus trabalha essa questão no capítulo de número 3, dizendo que tais pessoas já se endureceram pelo engano do próprio coração. O coração já se tornou enganoso, já lhe engana, ou seja, já não parte mais daquela consciência que é trabalhada pela palavra do Senhor nosso Deus, pelo Espírito do Senhor nosso Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, que Deus nos fortaleça, para que nós tenhamos uma vida de acordo com a palavra do Senhor Jesus. Amém, queridos? Eu não posso prosseguir mais, mas aqui para frente nós temos um assunto, mais um restinho do assunto aqui. Permitindo Deus, a gente conclui no próximo culto. Deus abençoe os irmãos, estamos na hora de parar. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Obrigado a todos os irmãos que estão presentes. Os irmãos podem estar em pé em nome do Senhor Jesus. Nós já vamos caminhar para a oração e encerrar nosso culto.